Olá, meus amigos! Vamos continuar a nossa lei, né? Nossa lei 10.973, que trata aí de incentivos aí à inovação, né? Ok, artigo 3C, vem comigo aqui, né? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios estimularão a atração de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas estrangeiras, promovendo a sua interação com os ICTs em empresas brasileiras e oferecendo-lhes acesso aos instrumentos de fomento, visando ao adensamento do processo de inovação do país. Olhem, observem bem que o legislador, em todo momento, ele se preocupa em quê? Em promover o desenvolvimento da inovação no país. Olha aí, então permite aí, ele está dizendo, ó, estimularão a atração. Aqui já passa a ser uma obrigação de todos os entes federados aí, nesse sentido. Bacana? Vem comigo, né? Chama o detalhe o artigo 3C, que ele trouxe a possibilidade, ó, também de empresas estrangeiras, né? Muito importante isso, né? Por quê, professor? Porque a gente tem que ter acesso também ao mundo globalizado, ao conhecimento que está fora do Brasil. Senão, o Brasil seria uma economia fechada, né? E a economia fechada pode ter certeza que produz pouco desenvolvimento tecnológico, pouca inovação, né? Bacana, vamos lá. Artigo 3D, tá? A União, os estados, o DF, os municípios e as respectivas agências de fomento manterão programas específicos para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, observando-se o disposto da Lei Complementar 123 de 2006. Vamos lá, primeira explicação importante, anotem aí, né? Professor, o que significa a Lei Complementar 123 de 2006? A Lei Complementar, esta Lei Complementar significa dizer que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, tá? O Estatuto da Micro e Pequena Empresa, né? Então, o que acontece, né? Então, a União tem programas para desenvolvimento? Tem. Então, o que está falando? Ó, o poder público constituído, tá? Quando a gente fala o poder público constituído, entra aí a União, estados, DF, municípios e as respectivas agências de fomento, terão que, ó, programas específicos, né? E tem, sim, tenho certeza que todos os estados aí da federação têm um programa específico de desenvolvimento aí da micro e pequena empresa, né? Ok, bacana, vamos continuar, né? Vamos lá. Artigo 4º, né? Deixa eu aparecer um negócio aqui no meu computador. Deixa eu tirar esse cara aqui. Pronto. A ICT pública. Professor, o que significa a ICT pública, né? A ICT pública significa dizer o quê? Que é de propriedade do poder público, né? Pode ser tanto da administração direta quanto da administração indireta. Vem comigo. Poderá. Olha aí, quando poderá, a lei está atribuindo um ato discricionário à ICT, mediante contrapartida financeira ou não financeira. Professor, o que significa contrapartida financeira e contrapartida não financeira? Eu, como tive a oportunidade de militar no Estado, né, fui gestor governamental e lá me deparei com dezenas e dezenas de convênios, né? Muitos convênios existia o quê? Não existia, perdão, a contrapartida financeira por parte do município. O que significa dizer? Que o Estado entrava com dinheiro, o município entrava com uma outra coisa, por exemplo, mão de obra, terrenos, prédios, assim por diante, ou pode ser o quê? Contrapartida financeira. Sem terminar de ler o artigo 4º, né? Para que serve isso? Para um contrato ou algum convênio. Então vamos lá. A ICT pública, olha aí, pública poderá. Professor, por que não privada, né? Porque a privada ela não tem essas amarras, né? Não tem essas amarras aí, a propriedade é outra, não é pública, não tem esse problema. Poderá, mediante contrapartida financeira ou não financeira, e por prazo determinado na sua prova, né? Atenção, né? Na sua prova, ele vai fazer prazo indeterminado, né? Nos termos do contrato ou convênio. Professor, por que o prazo é determinado? Porque no direito brasileiro, né, nós não temos aí contrato nenhum e nem convênio nenhum com prazo indeterminado. Então tem que ser o que está o alinhamento aqui da lei. Ok, professor, tudo bem. O que pode constar nesse contrato? O que a lei está autorizando a ICT realizar esse convênio ou contrato, né? Ele pode o quê? Olha só, compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações do ICT
ou empresas em ações voltadas à inovação tecnológica para a consecução das atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística, né? Olha aqui a importância disso. O que eu enxergo nisso? Qual que é o meu comentário sobre isso? Qual que é a explicação? É que o legislador, ele destravou as ICTs, né? Ele está dando o quê? Possibilidade. Então, todas as oportunidades de desenvolvimento e inovação, ele pode fazer convênios, ele pode fazer o quê? Contratos administrativos para fazer ceder as instalações que tem lá nos seus institutos, né? 2. Permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências, por ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas à atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente a sua atividade e nem com ela conflite, né? E aí, professor, 3 comentários importantes, né? Professor, então na prova, se falar o seguinte, olha, a ICT pode fazer aí um convênio com a lá concursos para o desenvolvimento e inovação tecnológica? Pode. Com o professor Luiz, pode também, pessoas físicas, né? Ou seja, a lei não foi restritiva, né? Segundo ponto importante, tá? Esta autorização importantíssima, isso aqui é um instrumento, uns meios de gestão para se realizar esse produto, né? Tanto no item 1 quanto no item 2, a gente já vai ler o item 3, ele fala, sem prejuízo de sua atividade finalística. Outro, não interfira mediante em sua atividade, né? Então, olha só. Então, primeiro, né, esses ICTs, institutos, deverão se preocupar com as suas finalidades, né? Tal laboratório ocioso, mão de obra ociosa, capacidade ociosa, aí sim tem interesse em fazer um convênio para incentivar determinada pesquisa, segmento? Tem. Pronto, então pode. Então, a preocupação do legislador é que isso não interfira. Então, o objetivo do legislador ter incluído é que, sem prejuízo de sua atividade finalística, é que não interfira na sua atividade do dia a dia. E no inciso 2, muito importante, tem uma palavrinha aqui, né, um restinho aqui, o pessoal às vezes não dá importância, né? Nem com ela conflite, né? Ou seja, né, que possa fazer esse tipo de convênio, contratação, que não gere conflito de interesse. Professor, como assim, professor? Né? Vamos supor lá que, vou dar um exemplo aí, só um exemplo, não quero falar do conteúdo. Assim. Então, tem o Instituto Federal que está lá pesquisando lá, vou falar do meu ramo aqui, né? Um play de vídeo para rodar na internet, mais leve, não sei o quê. Inovação tecnológica, está lá, né? Ok. Está em pleno desenvolvimento essa pesquisa há 3 anos, né? Algo que vai revolucionar. O que acontece? Bate lá no Instituto uma pessoa física que está com o mesmo projeto, a mesma linha de pesquisa. Opa, e aí, professor? Aqui já tem, vai ter outro? Não, não pode. Por que não pode? Porque é um caso clássico de quê? Conflito de interesse, ó. Nem com ela conflito. Então, temos aí 2 limitações para esse tipo de contratação. Vem comigo, inciso 3, né? Permitir o uso do seu capital intelectual, né? Olha aí, capital intelectual, conhecimento adquirido pela organização, em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, também pode ser aí objeto de contratação em convênio. Bacana, vem comigo. Parágrafo único, né? O parágrafo único vai falar especificamente do inciso 1 e inciso 2, né? Vamos lá, o compartilhamento e a permissão que trata o inciso 1 e o inciso 2 do CAPT obedecerão às prioridades aos critérios e aos requisitos aprovados e divulgados pela ICT pública, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidade a empresas e demais organizações interessadas, né? Então, inciso 1 e inciso 2, ele vai compartilhar sua estrutura, né? Então, tem que ter o quê? As regras claras, né? Obedecerão prioridades da própria organização, tudo isso também no sentido de quê? No sentido de não prejudicar suas atividades. E, claro, a parte final do parágrafo único, ele fala aí no princípio da igualdade, né? Igualdade de oportunidade a empresas e demais organizações interessadas, né? Disponibilidade de assegurar essa igualdade aí. Bacana, por quê? Porque é um benefício monstruoso isso aí, né? Tudo bem? Vamos lá, vem comigo, né? Artigo 5º, né? Artigo 5º, né? Professor, o que trata aqui o artigo 5º? Né?
Olha só como o legislador foi muito bacana, né? A intenção, você olha assim, quando eu que sou professor de legislação aqui da LAC, cara, quando eu leio uma lei, eu já entendo a intenção do legislador em colocar tal dispositivo. Olha a situação. Vou falar a situação, depois a gente lê o artigo. Tá? O Estado de Mato Grosso, né? Sou matogrossense com muito orgulho, está aqui, né? O Estado de Mato Grosso pode ser sócia de uma empresa de tecnologia, de inovação e pesquisa, hein? Pode ou não pode? Essa é a pergunta. E aí, pode. Por que pode? Porque o artigo 5º aí, ela participa. Professor, tudo bem, ela vai ser sócia, ela vai entrar com o quê? Com o dinheiro? Pode, pode, aporte de capital. Está aqui. Então, olha só. Então, essa é a permissão. Tá? São a União e os demais entes federativos, né? Estados e municípios, IDF, e suas entidades autorizadas, são autorizados, né? Todos esses caras, nos termos de regulamento. Professor, que tal de regulamento esse, né? Regulamento aqui, tá? Vão ser o quê? Vão ser normalmente, né? Os decretos regulamentadores das leis, né? Ok? Por que você disse das leis? Porque isso aqui é a lei federal, o decreto federal. Tem uma lei estadual, com certeza todos os estados devem ter uma lei como essa, também tem um decreto regulamentando essa lei. A participar, olha aí, professor, pode o Estado participar? Pode, desde que sejam minoritariamente, né? Professor, o que significa participação minoritária, né? Ou seja, um capital social de 100%, você tem essa parte minoritária. Você não pode ter o quê? Realizar a gestão da empresa, né? Minoritária. Você participar do quê? Do capital social da empresa, ou seja, ser sócio da empresa. Então, está autorizando os entes federativos, né, de acordo com o decreto, a ser sócio de empresas, o capital social de empresas, né? Só que essa participação, ela não pode ser majoritária. Na prova vai falar que só poderá ser majoritária. Negativo. Ela é obrigada a ser minoritária, né? Professor, por que o legislador quis isso, né? Ele quis isso para... Isso aí não é função do Estado ser dono de empresa, né? Principalmente esse tipo de empresa, né? Se é do setor privado. Por que então a administração pública vai entrar? Porque tem um interesse público em jogo, pode ter certeza. A pesquisa que está sendo realizada ali é de interesse nacional, o exemplo, né? Ok, bacana. Então já pode, já respondi minha pergunta. Vem comigo. E agora, mais limitações, mais requisitos, né? Então, primeiro requisito tem que ser minoritário. Segundo requisito, o propósito, a intenção dessa participação societária, né? Com o propósito de desenvolvimento de produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas políticas de ciência, tecnologia e inovação e de desenvolvimento industrial de cada esfera do governo. Então, se tem uma empresa, claro, de direito privado, está ali, está desenvolvendo uma pesquisa que é diretriz da administração pública, está lá no plano de governo, por que não, né, a administração pública participar desse projeto como sócio? Né? Claro, pode, mas por que a empresa vai deixar adentrar o Estado lá, né? Por que a empresa vai deixar? Pense comigo, né? Por quê? Porque a empresa está precisando de din-din. Eu vou pular para o parágrafo 2º. O poder público poderá condicionar a participação societária via aporte de capital. Aí, é dinheiro, né? A previsão de licenciamento de propriedade intelectual para atender o interesse público. Então, aporte de capital está lá, né? Claro que depois da pesquisa ele vai ter direito ao licenciamento da propriedade, vai ter os direitos autorais, os royalties, né? A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá à empresa. Olha aí, né? Então a empresa foi lá, uma inovação, descobriu algo novo. E os royalties, professor? Pertence ao Estado? Não, pertence à empresa, né? Claro que a empresa, a administração pública faz parte, participa do capital social na forma da legislação vigente e seus atos constitutivos, né? Tá certo, isso aqui é para garantir o que eu parar primeiro? Para garantir o direito da empresa, né? Não é porque o Estado faz parte da empresa que ela vai ser detentora daquela inovação. Não é isso, né? Bacana, vamos lá. Parágrafo 3º, vem comigo, né? A alienação dos ativos da participação societária referida no caput dispensa a realização de licitação, conforme legislação vigente. Professor, eu não entendi nada.
A alienação dos ativos da participação societária. Alienação dos ativos da participação societária, né? O que acontece isso, né? Então, a administração pública está lá, faz parte, ela tem 3% de uma empresa. 3%. Ele é um acionista minoritário positivo, de acordo com a Lei 6.404 de 76, ela é sim, tá? Ela é sim. Professor, por que você sabe isso? Porque eu tenho aí conhecimentos básicos de contabilidade. É assim. O que está falando? Alienação de ativos. Então, a empresa, a administração pública é dono de 3% de uma empresa privada. A administração pública quer vender esses 3%. Se ela quer vender, né, ou ela quer comprar, vai ter que fazer licitação, gente? Não. Aí, ó, dispensa a realização de licitação. Por quê? Porque se você aí realizar a licitação, você vai estar perdendo aí todo o feeling do negócio, né, cara? Vai travar muito, né? E a gente vai perceber, a gente já estudou isso na primeira parte, que um dos princípios que norteiam essa lei é a simplicidade, a desburocratização, porque quanto mais complexa a burocracia, mais trava o processo de inovação. Inovação tem um feeling, tem um timing que não pode perder. Bacana? Então vamos lá, parágrafo 4º, vem comigo. Os recursos recebidos em decorrência da alienação de participação societária, olha aqui, ele vendeu lá, né? Então ele vendeu seus 3%. O que está dizendo a lei? Está amarrando, não vai para conta única, né? Deverão ser aplicados em pesquisa e desenvolvimento ou em novas participações societárias, né? Olha que coisa interessante, né? Então, está lá uma empresa, a empresa está desenvolvendo um trabalho legal, faz parte da política da administração pública, o Estado vai lá, entra como sócio, né? Coloca o dinheiro lá, consegue realizar a pesquisa, não há mais necessidade da administração, não tem mais interesse da administração pública ser sócia da empresa, vende esse din-din, essas ações, aí claro que vão estar mais valorizadas, estou dizendo teoricamente, arrecada esse recurso e faz o dinheiro girar, só que o dinheiro girar dentro do próprio produto que é pesquisa e desenvolvimento em novas participações societárias, né? Olha aí, né? Artigo 5º. Nas empresas a que se refere o caput, o estatuto ou o contrato social poderá conferir as ações ou cotas detidas pela União ou por suas entidades, poderes especiais, inclusive de veto a deliberações dos demais sócios nas matérias que especificar, né? Esse artigo 5º aqui, ele está atribuindo o seguinte, né? Um poder especial, né? Poderes especiais, olha aí, poderes especiais, né? Ó, poder especial, né? Tá. Professor, esse poder especial aqui é nas empresas, né? Ok. Esse poder especial aqui, ela só pode ser garantido se estiver no estatuto. Aí, ó, no estatuto. Tá? Ou contrato social. Contrato social, né? Que diz o quê? As leis da empresa, né? Estatuto, normalmente nas SAs, né? Contrato social, normalmente nas LTDA, EIRELI, né? Aí, né? Nas limitadas, aí, ó, contrato social. Então, pode estar autorizando, né? Que é o seguinte, que às vezes a administração pública fala, não, eu vou colocar meu dinheiro, isso aqui é proteção da própria administração pública, né? Não, eu vou comprar 5% da sua empresa aí, vou ser sócio de vocês aí, vou ter a participação societária, né? Só que é o seguinte, eu quero alguns poderes especiais, o dinheiro é público, e aí? Pode, aí a empresa vai ter que promover o quê? Uma alteração no estatuto para conferir esse poder por parte da administração pública, né? Então a administração pública tá aí, ela somente poderá ter o poder se tiver no estatuto, né? Ela vai ter que obedecer, ela não vai ter a supremacia do poder público aqui neste caso. Ok, bacana, né? Pronto, terminamos o capítulo 2, agora a gente vai para o capítulo 3. O capítulo 3, muito importante, é o capítulo mais longo desta aula. Esse capítulo 3, nós vamos falar de quê? De estímulo à participação das ICT no processo de inovação, né? Aqui ele fala, ele vai o quê? Estimular cada vez mais, né? Olha lá. Professor, qual que é, professor, né, o maior estímulo que uma ICT tem, tá? Sem ler os artigos, né? Só para a gente trocar essa ideia, né?
Cara, vamos supor, né, que uma ICT dessas aí conseguiu ter uma inovação aí de um celular sem bateria. Tá? Uma nova forma de bateria, né? Uma nova forma de bateria dessas aí. Que aí você pode usar em celular, você pode usar em... Cara, um monte de coisa, em veículos, né? Tá aí, de acúmulo de energia, né? E aí, professor? Porra, baita, né? Tá lá. E aí, mestre? O que acontece? Né? Acontece o seguinte, ó, né? Qual que vai ser o maior feito? Qual que é a maior motivação, estímulo? Lógico, além da utilização dessa invenção na vida das pessoas, né? É o din-din, são os royalties, o direito de exploração. Né? Então, basicamente, né, esse capítulo 3º, a gente vai falar do direito de exploração. Vem comigo. É facultado, olha aí, né? Quando fala é facultado, aqui é o exemplo, né, do ato administrativo discricionário. Né? A ICT pode ou não exercer, né? É facultado. Tá? Aí na prova vai colocar é dever, né? É obrigação, tá? Mas é facultado, discricionário, faz se quiser. Celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso. Então a ICT descobriu essa nova bateria dos sonhos de todo mundo. Então ela poderá outorgar o direito de uso de exploração, né? Olha aí, direito de uso de exploração. Por que ela vai fazer isso? Porque a ICT não tem condições de industrializar essa invenção dela. Então ela vai ter que outorgar para alguém, né? Ok. Ó, de criação, por ela desenvolvida, isolada ou por meio de parceria. Então ela pode fazer essa outorga, né? Que ela pode ser isoladamente para uma só empresa ou parceria. Parceria ela pode fazer parte dela, né? Então isso aqui vamos ler de novo, é facultado a ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida, isolada ou por meio de parceria. Então tá aí essa explicação para vocês, né? Vamos lá, parágrafo 1º, tá? A contratação com cláusula de exclusividade, olha só, aí agora os parágrafos a gente vai falar o quê? Das modalidades, né? Então, o parágrafo 1º, ele vai falar o seguinte, ele está fazendo outorga disso com uma cláusula de exclusividade. O que significa essa cláusula de exclusividade? Né? Essa cláusula de exclusividade significa dizer que é somente para uma empresa, para uma entidade. Né? O parágrafo 2º, salvo engano, nós iremos falar da cláusula de não exclusividade. Vamos lá, cláusula de exclusividade dessa outorga. Né? Para fins de que trata o caput, a outorga, deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial do ICT, na forma estabelecida para a sua política de inovação. Então está lá, né? Então cláusula de exclusividade, então ele tem que ser precedida da publicidade de extrato da oferta tecnológica. Então eu quero fazer a outorga disso com exclusividade. Com exclusividade, então ele vai ter que comunicar toda a sociedade através da publicação do Diário Oficial, que o Diário Oficial, que é o nosso meio oficial de comunicação do poder público, né, que está ofertando esse tipo de outorga dessa tecnologia. Bacana, né? Outro tipo de contrato, 1B, né, o 2 fala da não exclusividade. Isso aqui, vamos ver. Não exclusividade, vem comigo, né? Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, né, aqui é diferente. Então aqui tem o ICT e mais uma empresa desenvolveram determinada inovação, determinada criação. E aí, professor? Essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade. Com certeza? Com certeza, gente, né? Então, duas empresas desenvolveram, uma empresa e mais um ICT conseguiram desenvolver nova tecnologia. E aí, professor? Claro, né? Que aí, obrigatoriamente, né, até por uma questão de lógica, de raciocínio, deve permanecer em quem? A quem? Deve permanecer aí para a própria administração, a própria empresa, né? Essa com cláusula de exclusividade. Professor, tem que ter licitação? Não, dispensa da oferta pública, não vai ter oferta pública. Oferta pública é só no caso de exclusividade, né? Devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração. Como assim a forma de remuneração, professor? Claro, né?
que o ICT ele vai ter que receber os royalties em relação a isso, né? Bacana. Agora, não exclusividade, vem comigo. Quando não for concedida exclusividade, você já sabe, quando for concedida a exclusividade, deverá ter sido feita a oferta pública, né? Exclusividade sem oferta pública, quando a empresa participou da construção, da criação. Agora aqui é diferente. Quando não for concedida exclusividade, ao receptor de tecnologia ou licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente para fins de exploração e criação que eles sejam objeto na forma de regulamento. Vamos lá, né? O ICT lá decidiu, não, isso aqui é uma coisa do outro mundo, essa nova bateria, por exemplo, né? Isso vai revolucionar, vai alavancar aí a sociedade, principalmente o Brasil, que vai sair na frente com essa tecnologia. Nós podemos vender isso para o mundo todo, né? Não é justo somente uma empresa explorar isso. Então não tem exclusividade. Então não tendo exclusividade, as empresas fazem diretamente o quê? Com o ICT. Bacana, é isso que diz o parágrafo 2º. Parágrafo 3º, vem comigo. A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida poderá automaticamente esse direito, perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder novo licenciamento, né? O que é isso? O cara foi lá, o ICT licenciou para uma empresa e lá, claro, né, vai ter um prazo para ele poder colocar em operação, porque ele envolve indústria, né, logística, não é fácil isso, né? A maioria, que eu digo para você, dos eventos, eles não saem do papel, são aprovados, tem autor, mas a empresa não tem. O que acontece? Ele perderá, né, o direito dessa comercialização. Professor, por que o legislador colocou isso aí? É muito simples, né? Porque o quê? A ideia do legislador é fazer acontecer, né, que mude realmente a vida das pessoas, não fique engavetado aí, né? Bacana. Professor, e aquela possibilidade do próprio ICT comercializar? Pode? Pode. Está o artigo 7 aí, dá o direito à ICT. Ó. A ICT poderá obter o direito de uso e de exploração de criação protegida. Está aí, né? Agora, é claro que vai sair muito do seu foco, né? Muita coisa isso aqui, não é simples assim, né? Vamos lá, artigo 8º, né? Olha aí, é facultado, o ato discricionário também, né? A ICT prestar às instituições públicas ou privadas serviços técnicos especializados compatíveis com os objetivos dessa lei, né, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos, a maior competitividade das empresas. Né? Ó, prestar serviços técnicos especializados. Ó, prestar serviços técnicos especializados. Vamos supor que a LAC Concursos quer desenvolver esse novo play de vídeo maravilhoso, né? E aí, professor, eu posso contratar os serviços de uma ICT. Pronto, é diferente de CD, né? Claro, é contrato aqui, vai ter que ter a contrapartida financeira da LAC e assim por diante. Ó. Pronto, olha aí, ó. Tá dando o quê? Meios de financiamento aí do resultado. Parágrafo primeiro. A prestação de serviços previstas no caput dependerá de aprovação pelo representante legal máximo da instituição, que é o ordenador de despesa, né? Facultada a delegação mais de uma autoridade, vedada a subdelegação. Professor, eu não entendi nada, vem comigo, vamos lá, direito administrativo, né? Vamos lá, direito administrativo, né? O que acontece aqui? A primeira parte do parágrafo primeiro, ele fala que quem que tem a responsabilidade de celebrar esse contrato, de autorizar? A autoridade máxima, que normalmente é o ordenador de despesa. Bacana, está lá. Vamos supor que um Instituto Federal, é uma ICT, está lá. Então tem o reitor, é ele, né? Só que aí, esse Instituto Federal, cara, ele tem centenas de contratos de prestação de serviços especializados. O que ele faz? O reitor ele pega e vai fazer uma delegação para o seu pró-reitor. Olha aí, ele faz, né, uma delegação para o seu pró-reitor de inovação tecnológica. Pronto. Então ele passa a ser legitimado para autorizar esse tipo de contrato. Agora, uma vedação, né, não pode esse pró-reitor fazer uma subdelegação para os chefes de departamento, porque ela é
vedada. Pronto, explicado, 100%. A prestação de serviços previstos no CAPT dependerá de aprovação pelo representante legal máximo da instituição. Está aí, o chefão. Ele pode delegar? Pode, facultada, né? A delegação a mais uma autoridade. E somente uma pessoa só. E essa pessoa que tem essa autoridade, ela não pode subdelegar. É vedada a subdelegação. Pronto, né? Estudar é gostoso, né, gente? Ok, né? Vamos lá, né? Professor, e as pessoas envolvidas nesse processo de criação de contrato, né? Nós estamos estudando aqui o contrato, né? Sim, tá? Então eu sou pesquisador no Instituto Federal. Não, eu não. Vamos supor lá que eu que estou contratando, né? Estou contratando lá o corpo técnico do Instituto para trabalhar na LAC, para desenvolver uma pesquisa. Tem que ser pesquisa, né? Porque não é para minha administrativa, é pesquisa, tá lá, tá? O cara que vai vir trabalhar aqui, professor, então ele trabalha de manhã lá no Instituto e à tarde trabalha aqui, ou da noite trabalha 2 horas na LAC, trabalha no Instituto, alguma coisa assim. Esse cara poderá receber o dinheirinho a mais? Pode. E deve, justo, com certeza, né? Aí o servidor civil, estatutário aqui, o militar, tá? O empregado público, ok? Envolvido na prestação de serviço prevista no caput desse artigo, ou seja, no contrato de prestação de serviços, né, poderá receber retribuição pecuniária, receber dinheiro, tá, diretamente da ICT, olha aí, diretamente da ICT. Então a empresa paga o ICT repassa para as pessoas, né, ou instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma adicional variável, e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada. Então ele poderá receber um recurso, né? Ele poderá receber, o servidor naquela atividade extra, né? Ele poderá receber, mas com recurso exclusivamente da atividade contratada, né? Aqui você já observa que já impacta o quê? Na relação trabalhista, né? E ele vai falar sobre isso, né? Olha lá, o valor do adicional variável que trata o parágrafo 2º deste artigo fica sujeito à incidência de tributos e contribuições aplicáveis à espécie. Professor, essa verbinha vai ser base de cálculo para imposto de renda? Claro, incidência de tributos, imposto de renda, né? Ok. E contribuições vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração e aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício adicional ou vantagem coletiva ou pessoal. Ou seja, essa verba ela não vai incorporar no rendimento do servidor. Tá? Ela é temporária enquanto perdurar aquele contrato. Justo, com certeza. Por quê? Porque o custeio dessa verba ela se dá exclusivamente com os recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada. Bacana, né? Professor, e aí, professor? Vai incidir INSS, né? Já vai incidir. O adicional variável que trata esse artigo configuram-se para fins do artigo 28. 28 é salário contribuição, né? Então é um salário contribuição, categoria ganho eventual, vai incidir aí INSS sobre essa verba, né? Ou seja, o legislador aqui, neste caso aqui, né? Ele pegou e o que acontece, né? Ele pensou em todas as hipóteses, né? Bacana, cara. Essa lei aqui ela é muito bem amarrada, muito bem escrita. Você vê que ela trata de vários assuntos aí, ou seja, para fazer acontecer, ok? Professor, e agora, professor, né? E bolsa? Pode, né? Então a bolsa de estímulo à inovação, tá? Por exemplo, aí, a gente vai falar agora no artigo 9º, né? O artigo 8º, ele fala o quê? Da contratação dos serviços das ICT. Pode. O servidor ali, nesse contrato, pode receber retribuição? Pode, né? Agora, aqui é bolsa. Como assim bolsa, né? Vamos supor que a Universidade Federal do Mato Grosso, né? Eu vou falar aí porque estou lá, né? Tem lá uma pesquisa do CNPq, que a gente viu lá na primeira parte da aula, né? Está financiando um pós-doutorado, cara. Pode receber bolsa? Pode, está aí, faz parte do programa, com certeza. É facultado a ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica, de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo. Bacana, né? Para primeiro, o servidor
ou militar ou empregado da ICT pública e o aluno do curso técnico de graduação ou de pós-graduação envolvidas na execução das atividades previstas do CAPT poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICT, a que estejam vinculados de fundação de apoio ou de agência de fomento, né? Então pode ter agência de fomento aí concedendo bolsa de pesquisa e inovação para fazer acontecer. As partes deverão prever em instrumento jurídico específico a titularidade da propriedade intelectual e a participação dos resultados de exploração das criações resultantes da parceria, assegurado aos signatários o direito de exploração, o licenciamento e a transferência de tecnologia, observado o disposto do parágrafo 4º ao 7 lá, que é da exclusividade, né? Professor, e aí, professor, né? O que acontece, né? Quando vai fazer um projeto como esse, já tem que ter o quê? Instrumento jurídico específico, o que? Um contrato específico de quê? Já colocando as regras, né? Quem que vai ser titular dessa inovação, qual que vai ser a propriedade intelectual, participação dos resultados, os royalties, assim por diante, né? É muito importante esse cara aí, né? Já deixar essas regras estipuladas, né? Vem comigo, parágrafo 3º. A propriedade intelectual e a participação dos resultados auferidos no parágrafo 2º serão assegurados às partes contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, né? O que está dizendo aqui o parágrafo 3º, né? O parágrafo 2º ele falou, gente, tem que ter sempre um instrumento jurídico específico dizendo quem é dono de quê e qual que vai ser o percentual, tá lá, né? O parágrafo 3º, ele fala o seguinte, ele trata de uma exceção. Está dizendo o seguinte, que a ICT poderá ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável. Então está aí dando a possibilidade de ceder, né? Ok, vamos falar um pouco da bolsa, né? A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação. A doação não configura vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviço, ou seja, não é contratado, nem vantagem para o doador, para os efeitos do artigo 26 da Lei 250 de 695 e não integra base de cálculo de contribuição previdenciária, aplicando-se o disposto nesse parágrafo o fato pretérito previsto, né? Fato etéreo, fato futuro lá do CBE, ou seja, não paga tributos, né? Isso que está dizendo aí. Bacana? Isso aqui é bem específico do efeito de quem recebe aquela bolsa lá, né? Ok? Inclusive, na minha sugestão é que esse cara aqui, parágrafo 3º, ele tinha que estar logo abaixo aqui da bolsa, né? Para ficar legal, né? Que ele ficou meio, né? Ficou meio desorganizado aí, né? Bacana, vamos lá. Artigo 9A, ele foi acrescentado depois, né? Os órgãos e entidades da União, dos estados, do DF, dos municípios, são autorizados a conceder recursos para a execução de projetos de pesquisas, desenvolvimento e inovação ou diretamente aos pesquisadores, a elas vinculados por termo de outorga, convênio, contrato ou instrumento jurídico assemelhado, né? Então, o que está dizendo aqui, né? Estão autorizando, né? A lei autorizou, que está dizendo que, na prática, que está autorizando o 9A, né? Ele está do exemplo de Estado, né? Está falando, Estado, você está autorizado a consignar recursos na sua lei orçamentária para financiar esse produto. Está aí, tá? Parágrafo 1º. A concessão de apoio financeiro depende de aprovação do plano de trabalho. Então, você tem que apresentar o plano de trabalho. Está colocando aqui que não é... Está colocando limites aqui no caput do artigo, né? Então, tem que apresentar o plano de trabalho. Parágrafo 2º. A celebração e a prestação de contas dos instrumentos aos quais se refere o caput serão feitas de forma simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação nos termos de regulamento. Ou seja, traz aqui, né,
dois princípios, né? O princípio da simplicidade, né? Ele quer desburocratizar, então ele quer a prestação de conta, a celebração do contrato, ele quer que algo rápido, não seja parado, e compatível. Como assim compatível? Porque você dá tecnologia, tem que ser um instrumento utilizado aí na área de tecnologia, né? Então tem que ter essa compatibilidade, né? Tá certo? E características das atividades, então tem que levar em consideração. Artigo 10, vem comigo, né? Artigo 10. Os acordos e contratos firmados entre as ICT, as instituições de apoio, agência de fomento, as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos, voltadas para atividade de pesquisa, cujo objeto seja compatível com a finalidade desta lei, poderão prever recursos para a cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução destes acordos e contratos observados os critérios de regulamento, né? Então está dizendo aqui, está autorizando o quê? Que ele poderá ter cobertura de despesas operacionais e a grande novidade aqui é administrativas. Vem comigo, artigo 11. Nos casos e condições definidos em normas da ICT e nos termos da legislação pertinente, a ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada a título não oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob a sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante remuneração, né? Professor, o que está dizendo aqui, professor? Aqui está dizendo o seguinte, que a ICT ela poderá abrir mão dos direitos da criação. Está aqui, está isso, né? Pode. Por que ela vai abrir mão? Porque não é negócio dela, né? Nos casos e condições definidos em normas da ICT, ou seja, no regulamento da própria ICT, na legislação pertinente, principalmente na legislação de direitos autorais, a ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação. Tá, ok. Professor, é de graça, né? É de graça, não, mediante, calma, vem lá. Poderá ceder seus direitos mediante manifestação expressa e motivada, tá? A título não oneroso, né? Professor, o que é título não, né? Não oneroso, né? Não oneroso. Não oneroso significa dizer que não vai cobrar, ok, né? A quem que não vai ser cobrado? Expressa e motivada. Então, a autoridade máxima vai ter que motivar esse seu ato administrativo, né? Ao criador. Então, não oneroso é ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob a sua inteira responsabilidade. Vamos lá. Questão de concurso, né? Então, quando, né, o próprio criador, tá, que vai exercer, consequentemente, vai ter a sua inteira responsabilidade. Essa inteira responsabilidade, entende-se que vai retirar a responsabilidade da ICT. Então, neste caso aqui, é título não oneroso. Isso que está falando aqui. Agora, a ICT cedeu os direitos a quem? Ou a terceiro, né? A terceiro, não ao criador. Aí, neste caso, é mediante remuneração. Tá aí, ó. Ou a terceiro, mediante remuneração. Remuneração. Tá aí, mediante remuneração, né? Aí, né? Bacana, né? Aí, remuneração, né? Então tá aí para vocês aí essa explicação aí, né? Parágrafo 1º, tá? A manifestação prevista no caput deste artigo deverá ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvindo os núcleos de inovação tecnológica no prazo fixado em regulamento. Parágrafo 12. É vedado ao dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar ou empregado ou prestador de serviço da ICT, divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT. Claro, né? Por quê, gente? Que é uma criação, é uma competição, né? Então vai lá, se o pesquisador começa lá a fazer vídeo, colocar no blog, está noticiando, né?
Isso pode prejudicar, pode gerar uma concorrência desleal, inclusive, né? Ok? Então, esse é o comportamento vedado, né? Agora, professor, quanto ganha de remuneração, de royalties, né? Aqui, é assegurado ao criador a participação mínima de 5% e máxima 1/3 nos ganhos econômicos. Olha o plural aí, ganhos econômicos, né? Auferido pela ICT, resultante de contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga do direito de uso ou de exploração de criação protegida, da qual tenha sido inventor, obtentor ou autor, aplicando-se no que couber o disposto no parágrafo único da lei tal, que é a lei aí de direitos autorais, né? Parágrafo primeiro, então, ó, ganhos econômicos de 1 a 1/3 que é garantido. A participação que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para tal criação, né? Mais que justo, né? A possibilidade de partilhamento desse ganho com os membros da equipe. Vamos lá. Parágrafo 2º. Uma forma de ganho são os royalties, né? Entende-se por ganho econômica toda forma de royalty ou de remuneração ou qualquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida devendo ser deduzidos, né? Vamos lá, o que vai ser deduzido desse ganho, né? Na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual, né? Claro, né? Ele vai ganhar, não é do bruto, mas do líquido. Isso que está dizendo o parágrafo 2º. 2. Na exploração direta, os custos de produção da ICT. Né? Então, se a ICT está produzindo, então vai descontar os custos aí somente sobre o ganho que ganha aquele percentual. 3. A participação prevista no caput deste artigo obedecerá ao disposto dos parágrafos 3º e 4º do artigo 8º, que é o valor adicional de retribuição, né? Então está lá, ou seja, vai ter aqueles valores adicionais de retribuição para quem participa, né? Parágrafo 4º, vem comigo, né? Olha só. Para a execução do disposto desta lei, ao pesquisador público é facultado o afastamento para prestar colaboração em outra ICT, nos termos do inciso 2 do artigo 93 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, observada a conveniência do ACT de origem, né? Professor, e aí, professor? Vamos lá. Para a execução do disposto nesta lei, o que dispõe essa lei? Inovação e tecnologia. Está lá. Ao pesquisador público é facultado o afastamento para prestar colaboração em outra ICT. Então, o cara é de Mato Grosso, tem uma pesquisa sendo desenvolvida no estado de São Paulo. E aí, professor? Longe não dá, tem que estar próximo para poder desenvolver isso aí. Aí ele fala, é facultado, então você pode utilizar o quê? Pode utilizar o quê? O artigo 93. Vamos lá, artigo 93 aqui. Trata das licenças, né? Aliás, dos afastamentos, capítulo 5, o que é a Lei 8.102, Estatuto do Servidor Público Federal? Olha só. Afastamento para servir a outro órgão ou entidade. É isso que está dizendo aqui, ó. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios, nas seguintes hipóteses. Olha aí, então o legislador deixou amplo, né? Então o cara é federal, pode ir para o município, do estado, assim por diante. Inciso 2, nos casos previstos em leis específicas. Então esse aqui é um dos casos previstos em leis específicas, né? Bingo, né? Ok. As atividades desenvolvidas pelo pesquisador público na instituição de destino devem ser compatíveis com a natureza do cargo efetivo, cargo militar ou emprego público por ele exercido na instituição de origem, na forma de regulamento. Claro, tem que ter uma compatibilidade, né? Durante o período de afastamento de que trata o caput deste artigo, são assegurados ao pesquisador público o vencimento do cargo efetivo, o soldo do cargo militar ou o salário do empregado público da instituição de origem, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei,
bem como progressão funcional e os benefícios do plano de seguridade social a qual estiver vinculado. Professor, o que diz o parágrafo 2º? É uma resposta. Professor, quem que vai pagar o vencimento, o salário, a remuneração do sujeito, né? Aqui diz quem que vai pagar, ó. Assegurados durante o período de afastamento, trata o caput, são assegurados ao pesquisador público o vencimento do cargo, tal, né? Aqui, da instituição de origem. Então ele pode ir, mas quem que vai patrocinar vai ser quem libera, né? Tá aí. E pelo restante do capítulo não vai ter nenhum atropelo funcional. Ele vai perceber todos os benefícios do seu plano de carreira. É vantagem? Com certeza, né? Vamos lá, 14A, vem comigo, né? O pesquisador público em regime de dedicação exclusiva. Professor, o que é o regime de dedicação exclusiva, né? DE, né? Então, normalmente em professores, né, nós temos DE, ele recebe o quê? Um percentual a mais da remuneração, né? Ele recebe, né? DE significa dizer que ele não pode ter outra atividade remunerada. Então, ele tratou desse assunto aqui. O pesquisador público em regime de DE, inclusive aquele enquadrado em plano de carreiras e planos de cargos de magistério, professor, poderá exercer atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação em CT ou em empresa e participar, tá, da execução de projeto aprovado ou custeado com recursos previstos nessa lei, desde que observada a conveniência do órgão de origem e assegurada a continuidade de suas atividades de ensino ou pesquisa neste órgão, a depender da sua respectiva natureza, né? Professor, o que diz o 14A, né? Olha aí, o 14A, inclusive, foi incluído em 2016, né? O 14A significa dizer ter um professor PhD numa universidade lá, tá? O que acontece? Tem DE. Por que tem DE? Porque DE é um percentual, aí normalmente 50% a mais. O cara é DE, só que ele não pode fazer mais nada. O cara é pesquisador, tá? Tem outras pesquisas sendo desenvolvidas, né? E aí? Vai dar o cara, não vai deixar? Ele, a lei tem uma brecha, né? Inclusive, essa é uma única brecha que eu conheço de quebra de DE. Está aqui. Então ele pode, né, claro, custeado pelo propósito da lei, né, e desde que continue as suas atividades de docência de ensino na instituição, ele pode, não pega a DE, e ele pode ir para lá, né. E o que tem de processo de professor que disso aqui, cara, é muito grande, hein, cara? Vem comigo. Ok, 15, artigo 15. Cara, artigo 15 é outro benefício, uma outra exceção ao Estatuto do Servidor Público Federal. Tá? Professor, eu sou pesquisador, cara. Eu vou abrir uma firminha, uma empresinha, só para tratar da pesquisa. Por que você vai abrir uma firminha, professor? Cara, porque a gente tem que fazer compra. E comprando no meu CPF não vai dar certo. Então eu vou abrir e fazer compra, então eu vou ter que mexer com importação, comprar insumos, vender, não sei o quê. Então eu preciso ter uma firma no meu nome. Só que você é servidor público. Então, federal, você está sob a Lei 8.112 de 90. O que acontece? Lá no artigo 117, inciso 10. O que diz o artigo 117, né? Para quem é concurseiro tem que saber o 116 e 17 de cabeça. O 117 trata do quê? Das proibições. Aqueles comportamentos proibidos, né? Vamos lá. Ao servidor é proibido. Inciso 10. Vem comigo, inciso 10, olha só. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, CNPJ ou não, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, né? Então não pode. Agora aqui vai dar a possibilidade que vai poder. A critério da administração pública, na forma do regulamento, poderá ser concedida ao pesquisador público desde que não esteja em estágio probatório, olha, desde que não esteja em estágio probatório, ou seja, tem que estar efetivo, né? Tem que estar estabilizado já, aliás. Licença sem remuneração, olha aí, não esteja estabilizado, licença sem remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolvimento da atividade empresarial relativa à inovação, tá? Então você pode, né, por exemplo, pedir aí uma licença, pode pedir uma licença, né?
constituir uma empresa, você está autorizando a fazer isso. A licença que trata o caput deste artigo dar-se-á pelo prazo de 3 anos consecutivos, renovável por igual período. É o prazo que está na 8.102, 3 mais 3, né? Não se aplica ao pesquisador público que tenha constituído empresa na forma deste artigo, olha aí, durante o período de vigência da licença, 3 e 3, o inciso 10 do artigo 117, ou seja, ele não vai estar cometendo nenhuma infração funcional nesse sentido, né? Outra particularidade. Nos outros casos, bingo, você cometeu uma irregularidade, né? Bacana, vem comigo, né? Artigo 115, artigo 15A, vem comigo. A ICT de Direito Público deverá instituir sua política de inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que reorientam a transferência de tecnologia, geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e com a Política Industrial e Tecnológica Nacional. Está dando aqui uma orientação aqui para fazer seu próprio plano, né? Plano de trabalho, seu plano estratégico. A política que se refere, o caput deverá estabelecer as diretrizes e objetivos, né? Estratégicos para a atuação institucional no ambiente produtivo local, regional e nacional, de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de participação do capital social de empresas, para extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos, né? Vem comigo agora, essa aqui é uma parte de leitura, né? Para compartilhamento e permissão do uso de terceiros e seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual, a gente já comentou sobre isso, da gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia, para institucionalização e gestão do núcleo de inovação tecnológica, para orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos, empreendedorismo, gestão e inovação, transferência, tecnologia e propriedade intelectual. 8. Para estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e outras entidades, né? Vamos lá, tem mais aqui, né? Acabou, né? Essa parte aí. Então, aquilo ali para que é? É a política, né? Então, cada ICT tem que fazer essa política com base nesses objetivos aí que a gente passou. Para apoiar a gestão e a sua política de inovação, a ICT pública deverá dispor de núcleo de inovação tecnológica próprio ou em associação com outros ICTs, né? Ou seja, a gente já sabe o que é o núcleo, né? Então, sempre vai ter que ter um núcleo, né? E esse núcleo aí é o núcleo que vai estar cuidando principalmente desse produto. São competências do núcleo de inovação tecnológica que se refere ao caput, entre outras. É lá, pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia. Vide aqui o artigo 15A, que o artigo 15A que trata os parâmetros dessa política. 2. Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta lei. 3. Avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção da fórmula do artigo 22. Lá para frente a gente vai falar do artigo no próximo bloco, a gente vai falar sobre o inventor independente. Opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição. Opinar quanto a conveniência e divulgação das criações desenvolvidas na instituição passíveis de proteção intelectual. 6. Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição. Desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovações de ICT. Desenvolver estudos e estratégias para transferência de inovação geradas pela ICT. Promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as atividades previstas no artigo 6 a 9. Negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT. Parágrafo 2º, vem comigo, né? A representação da ICT pública, no âmbito de sua política de inovação,
poderá ser delegada ao gestor do núcleo de inovação tecnológica. O núcleo de inovação tecnológica poderá ser constituído com personalidade jurídica própria. Olha aí, então a ICT pode criar aí uma outra personalidade jurídica própria aí para gerenciar, normalmente como entidades privadas sem fins lucrativos, né? Por que ele faz isso? Porque tem mais autonomia administrativa e financeira em especial. Caso o núcleo de inovação tecnológica seja constituído com personalidade jurídica própria, tá? A ICT deverá estabelecer as diretrizes de gestão nas formas de repasse de recursos, normalmente no seu estatuto, né? Ok, vamos lá. Artigo 17. A ICT pública deverá, na forma de regulamento, prestar informações ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Aplique-se o disposto no caput a ICT privada beneficiada pelo poder público na forma dessa lei, né? Então ele vai ter que sempre prestar conta do recurso público, né? E último slide dessa parte, né? A ICT pública, na elaboração e na execução de seu orçamento, adotará as medidas cabíveis para a administração e a gestão da sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e pagamentos de despesas decorrentes da aplicação do exposto do artigo tal. O pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais colaboradores. Parágrafo único. A capacitação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da ICT pública, de que tratam os artigos 4º, 8, 11 e 13, poderão ser delegadas à Fundação de Apoio quando previsto em seu contrato de convênio, devendo ser aplicadas exclusivamente com objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão das políticas de inovação, né? Essa parte final aí ele fala um pouco mais aí das diretrizes para a oficialização dessas entidades. Que pronto, bacana. Pessoal, vamos dar uma paradinha para um café aí. E a terceira parte nós iremos concluir essa lei magnífica, que é a Lei 10.973. Já volto.